elaboramos um tema, tem como título Acaso ou Planejamento? Um julgamento externo, na forma de uma parábola. Vamos procurar nos envolvermos nessa parábola. Parábola é uma parábola, é uma ilustração para representar alguma realidade. E vamos então verificar a possibilidade de termos alguém de fora avaliando o que acontece aqui na Terra. Então, vamos imaginar uma avaliação neutra nessa controvérsia. Um ser de uma distante galáxia, tão ou mais inteligente que o homem, sem nenhum contato prévio com a Terra e sua história, em uma de suas viagens interestelares, se depara com a existência de nosso planeta. E com muito interesse e curiosidade começa a explorá-lo. Aqui está então uma visão externa do que seria a nossa galáxia, e uma luz intermitente é observada por alguém aí fora. E é uma luz desconhecida, ela não estava aqui antes. Só que ela acende e apaga de maneira irregular. Será que é uma supernova, um quasar ou algo parecido? Esse é mais um desafio para o explorador. Aí está ele detecta realmente essa luz estranha, ele tem um mapa cósmico que permite ele saber tudo o que está acontecendo ao seu redor, e ele verifica que alguma coisa diferente acontece nesse ponto aqui da galáxia. Ele, de maneira bastante atenta e com bastante curiosidade, então, ele localiza esse ponto que se ilumina e apaga de maneira irregular. É o terceiro planeta de um sistema solar desconhecido, próximo à estrela Sirius, no braço de Órion, na Via Láctea. Então, o explorador cósmico, ele fala, o que é isso? Eu não estou acostumado a ver esse tipo de brilho em tal localidade. Ele pega então o seu veículo espacial, sua nave, e se dirige então ao nosso planeta. E o que ele encontra lá? Assim que ele chega, uma luz, uma luminosidade poderosíssima, próximo à sua nave, faz com que ele se assuste. Aí ele percebe que alguns tipos de radiação começam realmente a ser emitidas, ele detecta isso e consegue realmente verificar. Isso é uma explosão nuclear. Mas será que ela é natural ou provocada? Ele então se dirige a outros locais e percebe que realmente está ocorrendo de maneira generalizada. Uma explosão aqui, outra lá. Ele vai em mais 4 lugares e percebe que nos locais de explosão parece existir algo ordenado. Ele vê alguns traços paralelos, não é? E fica pensando, mas isso aí é natural ou existe alguém realmente vivendo aqui? Mas por que essa destruição? Vai para outro local, vê alguns objetos verticais que parecem ser organizados, regulares, mas a explosão é terrível, ele não consegue ver direito. Vai para outro local e percebe que é algo parecido e parece que existe uma certa regularidade, mas uma explosão ele tem que se retirar e fica realmente temeroso de essas explosões realmente afetarem a sua nave espacial. Finalmente ele vai no último local e vê uma destruição generalizada, a explosão já ocorreu, e vê algumas estruturas verticalizadas. Ele fica pensando, será que existe alguém aqui? Bem, o ambiente é muito perigoso e ele resolve se afastar. E fica algum tempo longe, lá onde ele realmente habita, e observando o momento que essas luzes se extinguem. Passado um tempo, ele imagina que a radiação já tenha se dissipado, ele então retorna à Terra e vê algo estranho. Realmente, boa parte dela está congelada, né? E as explosões nucleares cessaram. Ele percebe que existe um local onde parece que os efeitos destruidores são menores. E ele escolhe realmente essa região para observá-la melhor. E ele percebe que a probabilidade de se encontrar vida é quase nula. Então, ele planeja uma temporada aqui nesse planeta mais demorada para estudá-lo. Mas ele não vai só. Ele então contrata 2 sábios cósmicos realmente para ajudá-lo nessa investigação. Um deles é o filósofo e o outro é o pesquisador. Então, ele com certeza ele vai conseguir saber o que ocorreu nesse estranho planeta.
Então, a sua nave se desloca para aquele lugar menos comprometido e ele se depara então com um cenário desolador. O filósofo olha assim, mas note como a natureza é capaz de criar coisas estranhas, não é? Quem sabe a atuação do vento e outros fenômenos atmosféricos pode ter formado essas estruturas. Já o pesquisador, não, isso aqui parece que tem uma certa ordenação, muitas linhas paralelas e algumas coisas que parecem ser construções projetadas com algum objetivo. Bem, este local é o menos danificado que eles conseguem identificar. Finalmente, chegam neste local, um grande galpão intacto, uma indústria automatizada. Eles observam alguns objetos metálicos alinhados de maneira organizada. E ficam perguntando, o que será isso? E tem uma linha realmente com braços mecânicos e alguns objetos parecidos no centro. O pesquisador, analisando esse galpão, ele se dirige para um local, esse aqui para nós é um quadro de energia, ele vê alguns botões, o que é isso? Ele aciona um desses botões e de repente alguma coisa começa a acontecer. Aqueles braços mecânicos começam a trabalhar e ele percebe que existe uma certa propósito, eles estão realmente articulando e fazendo alguma coisa nessa parte central dessa linha de objetos metálicos. É uma automação, né? Uma linha de montagem, nós sabemos, e ele, puxa, mas energia, deve ter algum gerador próprio aqui, energia não vem de fora, está funcionando ainda, desliga e percebe que essas linhas de montagem e vão de maneira proposital chegando naquilo que seria o objetivo final dessa indústria. Alguns objetos metálicos que parecem são veículos motorizados para serem ocupados por algum ser. Isso realmente impressiona. O filósofo, não, acho que a natureza é capaz de construir isso aqui, sem nenhum tipo de intervenção inteligente. Mas ele está em dúvida, existe muita complexidade. Esse galpão, esse grande espaço foi preservado, né, num vale, e realmente o que está dentro está muito bem preservado. Eles começam a vasculhar as áreas, percebem que dentro desses veículos existe algumas coisas estranhas, né, com alguns números, né, e eles verificam que a estrutura é semelhante a essa aqui. E resolvem escolher esse objeto para uma análise mais minuciosa daquilo que eles observaram nesse galpão. Isso chamou muito a atenção. Então eles vão proceder a uma análise minuciosa, reduzindo esse objeto às suas partes elementares, né? Então eles percebem que existe aquilo que nós conhecemos como teclado, um sistema de símbolos que podem ser codificados de várias maneiras. Eles percebem que esses símbolos são utilizados em outros materiais que eles encontram nessa indústria. E eles então vão analisar mais detidamente esse computador. E encontram aquilo que nós conhecemos como a placa-mãe. Uma intrincada associação de componentes de um sistema complexo. Eles veem isso, mas que interessante. Cada um dessas partes deve ter uma função para realmente favorecer o todo. Aí eles percebem que existe uma peça aqui dentro que chama atenção, essa aqui. Então eles vão analisá-la de maneira mais minuciosa. É o componente central. É um chipset, né? Um conjunto de circuitos integrados ou microchips. E eles percebem realmente que isso aqui parece que pode ser subdividido em partes menores. Então eles pegam esse objeto e ficam espantados. Realmente tem muitos componentes menores. Os microchips, ao serem empilhados, eles têm todo um aparato tecnológico para avaliar as coisas nas suas mais variadas escalas, não é? Até as minúsculas, e ampliam 2.400 vezes. E percebem que esse microchip contém centenas de milhões de transistores, que é uma parte menor. Eles chegam nessa parte menor e ficam espantados, pois esse elemento fundamental, que aí está um transistor, ele tem apenas 50 angstroms, o seu tamanho. Ele é muito pequeno, considerando-se que cada angstrom equivale a 10⁻⁸ centímetros. É como se pegasse 1 centímetro, subdividisse em 100 milhões de partes e pegasse 50, algo muito pequeno. Então, esse componente eletrônico que amplifica os sinais elétricos e outras funções, eles percebem que chegaram realmente no final
dessa investigação reducionista. E ficam impressionados. O filósofo já está um pouco cético, mas isso aqui realmente é muito complicado. Eu acho que talvez não tenha sido formado naturalmente, talvez tenha uma inteligência por trás. Mas ele procura observar, não é, vendo os detalhes, sem tirar suas conclusões de maneira precipitada. A capacidade humana no campo da tecnologia parece não ter limites. Identifique alguns artefatos produzidos pela inteligência humana que de alguma forma tentam imitar a própria natureza. Então surge agora perguntas cruciais. Para não ser dogmático, então, vamos considerar as duas possibilidades. Essas complexidades foram projetadas, se foram por quem, ou se desenvolveram naturalmente, sem nenhuma interferência externa. Então, qual foi o processo, ou os processos realmente que ocorreram aqui para que eu tivesse a formação de todos esses objetos aqui? Muito bem. Nesse primeiro local, eles percebem que muito estudo pode ser feito ainda. Eu creio que essas perguntas podem ser melhor respondidas depois de um estudo um pouco mais prolongado, né? Então, ele se dirige para um outro local, tentando encontrar algo preservado ainda nesse caos realmente que é esse planeta. E percebe que existem algumas estruturas aparentemente danificadas. Dá para imaginar que havia algo mais complexo. Já o filósofo resolve realmente lucubrar. Não, está vendo aqui realmente essas forças naturais, esses ventos, rodamuinhos, aí eles vão realmente esculpindo esses materiais e gerando isso aqui. Aí o pesquisador, bem, realmente eu acho que não. Alguma coisa existiu aqui e foi danificada. Mas está tudo muito destruído e o ar está um pouco pesado aqui, um pouco poluído. E continuam viajando. Finalmente, eles conseguem identificar uma estrutura preservada, um vale que não foi afetado pelas explosões e parece estar intacto. E algumas estruturas semisféricas, esbranquiçadas, o que seria isso? Chegam e ao entrarem ficam surpresos. Encontram estufas de plantas, onde a automação é extraordinária, ocorre reprodução. Como eles chegaram a essa conclusão? Analisam o que há aqui, eles vêm de um outro planeta, onde a estrela realmente tem um espectro luminoso diferente, não é? Então aquilo que é absorvido por algo parecido como plantas tem coloração diferente, quem sabe azul, negro. Então eles veem que é algo parecido que eles conhecem, mas com características diferentes e muito interessantes. E eles resolvem observar e percebem que existem várias estruturas, né? Que parece que uma desencadeia a outra, vem essa em algumas situações, depois vem um fruto, e as plantas realmente parece que elas se autorreproduzem, percebe que uma estrutura pequena, uma semente, ela está germinando, eles avaliam tudo e ficam encantados. Nossa, mas aqui as coisas são muito mais complexas do que naquele local inicial nós estivemos, naquele galpão, naquela indústria, não é? Então eles resolvem detalhar alguma coisa do que eles viram aqui. Então o objeto escolhido para a análise mais minuciosa é uma folha. Então eles, com todos os aparatos, microscópios, etc., eles resolvem analisar no mesmo tipo de raciocínio feito no local 1. Vamos reduzir realmente essa folha às suas componentes mais elementares para verificar realmente o que acontece aqui, né? Então esse tamanho que aqui está, em torno de 10 centímetros, e vão realmente procurando observar o menor, os aspectos mais delicados, chegam realmente numa escala de 1 milímetro e percebem que existem alguns vasos e vem realmente a seiva fluindo por esses vasos. Quer dizer, um líquido que nutre as plantas e continuam reduzindo. Chegam a algo interessante e percebe que é um componente que promove a troca de gases entre as plantas e a atmosfera, como se fossem as unidades respiratórias das plantas, são os estômatos, não é? E vão para o menor ainda, já 10 micra, encontram realmente algumas estruturas individualizadas com complexos no seu interior. E vão procurando chegar ao menor ainda e percebe que essas células têm um núcleo, esse núcleo realmente tem um material impressionante. E ao verificar o que está dentro, eles se deparam já numa escala de 1000 angstroms com os cromossomos. E percebe que esses cromossomos são realmente formados por partes menores. E vê essas formas helicoidais e descobre realmente o DNA. E percebe que isso aqui é uma estrutura muito complexa.
e percebe que o nível de informação aqui contido é muito superior àquele teclado, àquele computador visto anteriormente. Algo fantástico, eles ficam fascinados com essa estrutura, que não é bem a estrutura elementar dessa folha. Poderiam realmente dividir em partes menores. Já estão na escala dos 100 angstroms, parecido com a escala daquele transistor visto anteriormente naquela indústria. Então, eles estão impressionados. O filósofo já está quase convencido de que essas estruturas não podem ter sido formadas naturalmente. É algo muito complexo e tudo está interligado. Essa coisa intrincada e complexa parece realmente exigir alguém, um planejador. Mas ele procura realmente se reservar. Vamos ver o que pode se formar naturalmente e o que realmente exige ação inteligente. Alguns cientistas acreditam que a natureza tem a capacidade intrínseca de criar sistemas ordenados muito mais complexos que a do homem. Isso é possível? Essa pergunta realmente é uma pergunta que nos deve fazer pensar. Que a natureza realmente apresenta complexidades e estruturas muito mais complicadas do que aquilo que o ser humano é capaz de realizar, fica a seguinte indagação: será que a natureza é capaz de criar essas estruturas, essas complexidades? Ela tem esse potencial por si mesma? Alguns pensam que sim. Mas vamos continuar a nossa história, nossa parábola, para ver realmente onde ela chegará. Eu creio que parte dessa pergunta poderá então ser respondida. Um relatório então deverá ser preparado, um relatório que contém os dados coletados no segundo local, né? Então, toda a estrutura está aqui. Quem estiver dentro realmente dessa cúpula irá verificar uma ordem que não existe lá fora, não é? As figuras hexagonais permitem realmente verificar que esse local aqui dentro dessas estufas é um local bastante protegido. Bem, e a análise mais minuciosa da folha permite então as seguintes questões: estas complexidades foram projetadas? Se o foram, por quem? Ou ainda podemos considerar a seguinte questão: será que elas se desenvolveram naturalmente, sem nenhuma interferência, por si mesmas? Então as duas perguntas realmente ficam lançadas. Bem, os três se reúnem, um tempo realmente prolongado foi dedicado à pesquisa, se verifica a necessidade de aprofundar mais ainda, especialmente no segundo local, que realmente contém uma complexidade muito maior, processos autômatos e de autorreprodução muito mais avançados, mas os três se reúnem então para uma avaliação preliminar, não é? Esse material certamente será levado em exposições, em congressos intergalácticos, né? E então será exposto realmente o que foi descoberto nesse planeta totalmente destruído. Então, o filósofo, o explorador e o pesquisador vão então fazer uma avaliação inicial. Então, escolhem no local 1 aquele objeto acabado, não é? Inclusive com aparência de muito ordenamento, e o seu menor elemento, que seria o transistor. E o local 2, uma árvore, não é? Com seu elemento fundamental escolhido, que seria o DNA. E comparam esses dois elementos para verificar realmente o que ocorreu, quem realmente, se existe alguém que esteve por trás desses projetos, do que está no local 1, no local 2, ou realmente isso se formou naturalmente, sem nenhuma interferência externa. As condições existentes em cada local propiciaram a formação natural, espontânea, desses dois objetos. Bem, as conclusões que eles chegam, depois de uma avaliação preliminar, praticamente existe unanimidade entre os três. O explorador analisa bem, juntamente com o filósofo e o intervencionista. Existem alguns pontos de vistas diferentes, mas as conclusões que realmente, onde existe consenso, são as seguintes: os sistemas estudados nos dois locais, pelo seu alto grau de complexidade e automação, apresentam evidências de planejamento com algum propósito. Portanto, não se desenvolveram naturalmente. Então não há como imaginar que esse veículo pode ter surgido realmente por processos aleatórios e casuais. Existe muita coisa no próprio local onde eles estiveram que evidencia que alguém está por trás, não é? E também no local 2, mais ainda, a complexidade é ainda maior, então deve existir alguém por trás desse objeto
tão complexo e que é útil. Quem sabe aqueles objetos no formato arredondado, os frutos sejam realmente para a alimentação das pessoas que aqui existiam, né? Então devia haver pessoas aqui. Esse local já foi habitado, né? Então essa conclusão parece ser unânime. Consequentemente, os artefatos encontrados nos dois locais, o local 1 e o local 2, referem-se a projetos elaborados por projetistas extremamente inteligentes e habilidosos. Deve existir alguém por trás deste e deste projeto. Será que seria a mesma pessoa? Eles percebem que isso aqui é muito mais avançado. Eu até imagino que esse projeto está tão distante desse que talvez pessoas distintas tenham feito um ou outro. O projeto 2, representado por uma árvore, é muitíssimo superior ao projeto 1, o veículo de transporte. A quantidade e qualidade das informações do projeto 2, em todas as escalas, é incalculavelmente superior às informações contidas no projeto 1. Isso significa o quê? Que no projeto 2, a árvore, a capacidade exclusiva de autorreprodução e o nível de informação contida no elemento fundamental DNA destaca esse projeto sobremaneira em relação ao projeto 1, o veículo, com seu insignificante elemento fundamental, que seria o transistor. Então isso fica claro para os três. Inegavelmente, o projetista 2 é extraordinariamente superior ao projetista 1. Os dois projetos, embora encontrados em lugares diferentes, ambos pertencem ao mesmo espaço planetário. Presume-se, então, que os dois projetistas se conheciam mutuamente. Fica uma interrogação. Será que se conheciam? Por que um planeta com seres tão inteligentes foi destruído? Quem ocasionou a destruição tão devastadora? O projetista 1 e o projetista 2 estão envolvidos nesse processo de aniquilação total? Essa é apenas uma parábola. Reflita um pouco mais e tire suas próprias conclusões. Uma parábola realmente você tem que extrair as lições desse contexto. Eu acho que vale a pena nós pensarmos naquilo que ouvimos. Se tivéssemos alguém fora, vindo de fora, do exterior, alguém numa disposição neutra em relação às tendências que existem aqui na Terra para avaliar aquilo que foi encontrado. Agora, nós que aqui estamos, não é? Que vemos esses objetos, artefatos, de maneira mais contínua e ainda num mundo praticamente perfeito, com poucos sinais de destruição em relação àquilo que vimos anteriormente. Vamos nós mesmos avaliarem o que foi feito por esses experientes, sábios cósmicos. Vamos fazer uma comparação simples e levantar algumas questões entre os artefatos humanos e a biologia comparada. Ou seja, a biologia parece que resolve fazer algumas classificações com relação às semelhanças que são observadas na natureza. Então vamos fazer uma comparação e vamos tirar as nossas conclusões agora, não é? Então, uma interessante analogia com o objetivo de avaliar racionalmente o significado dos inúmeros sistemas ordenados apresentados pelos seres vivos. Vamos inicialmente, então, considerar alguns conceitos fundamentais, que são utilizados mais pela biologia, mas não são considerados pelo ser humano naquilo que ele fabrica. Quando se fala em homologia e em automação, nós parece que a homologia seria mais na natureza, a automação mais realmente naquilo que o homem é capaz de construir, de idealizar. Mas nós vamos verificar que as homologias e a automação estão presentes na natureza e naquilo que realmente, nos artefatos humanos que o homem produz em termos tecnológicos. Vamos então à definição de sistemas homólogos. São sistemas produzidos pelo homem ou identificados na própria natureza. Então, homologias fabricadas pelo homem ou aquelas que já existem na natureza, que mantêm entre si relações de correspondência. Ou seja, o homem faz coisas parecidas umas com as outras. Nós verificamos isso a todo momento, em todo lugar. E a natureza também existe coisas parecidas. Essas similaridades podem ser de caráter morfológico, aparência semelhante, ou estruturais, mesmo plano básico. Eu creio que isso aqui pode se referir tanto a artefatos humanos, como realmente a sistemas biológicos. Vamos agora para os sistemas automatizados. É importante definir esses sistemas também para os artefatos humanos e para a biologia comparada. Vamos lá então. Sistemas em que os processos operacionais em indústrias
seria realmente artefatos humanos, ou em organismos, biologia comparada, são controlados e executados por meio de dispositivos eletromecânicos, artefatos humanos, ou mediante transformações metabólicas, biologia, em substituição, artefatos humanos, automação, por exemplo, em indústrias, ou independentemente da ação humana. Então, note que parece que o homem, sem perceber, imita muito a natureza. Então, quando falamos em homologias, em automação, nós podemos nos referir tanto à natureza, como realmente aquilo que o homem produz. Muito bem, com essas definições, vamos para os artefatos humanos. Aqui está, então, sistemas homólogos vinculados aos artefatos humanos. Veículos motorizados. Então, aqui estão partes desses veículos. Aqui eu tenho o que? É fácil ser identificado, né? Uma roda, uma outra roda, uma hélice, uma outra hélice protegida embaixo de um casco de aço, né? Podemos facilmente identificar. Aqui eu tenho então uma roda de um automóvel, uma roda de um caminhão imenso, são realmente projetados pela mente humana, tem muitas homologias, não é? Vemos aqui os sistemas homólogos desses, que servem para propulsionar, realmente movimentar as rodas e as hélices, para objetos até bem diferentes um do outro, né? Então, são sistemas homólogos. Aqui tem um navio com a sua hélice que permite realmente movimentá-lo. E aqui nós temos um avião militar. Agora surgem as mesmas perguntas. Esses veículos são parentes? Possuem um ancestral comum? Evoluíram ou foram projetados, construídos e aperfeiçoados por uma mente inteligente? Professor, mas que pergunta idiota. Mas isso aí realmente é uma coisa que qualquer criança poderia responder. Não faz sentido essa pergunta. Será que não faz mesmo? Por que eu creio que isso aqui realmente foi projetado e não surgiu por acaso? Alguém vai dizer, mas eu conheço quem fez, eu vejo fazendo, então é fácil identificar isso. Então eu acho que essa pergunta não faz sentido. Mas será que sempre que eu conhecer o autor de algum projeto, eu irei associar realmente esse autor com aquele objeto construído? Isso é natural do ser humano? Será? Eu acho que essa pergunta ela tem que ser realmente pensada. Pense um pouquinho nela, ela parece ser ridícula, mas ela não é. Vamos então para mais um tipo de artefato humano, são os sistemas automatizados. Linha de montagem. Vamos colocar a mesma, só que num ambiente calmo, tranquilo, sem catástrofes, sem explosões nucleares, não é? Aqui eu vejo o mesmo sistema, né, de um automóvel Mercedes, aquele realmente objeto da cobiça de cada ser humano, né? Então, desde das chapas de aço, né, o processo numa indústria automatizada, né, umas linhas de montagem até chegar no veículo. Interessante que em algumas fases dessa linha de montagem você não vê nenhum ser humano trabalhando. Se um índio que vive na Amazônia for colocado aqui no meio desse procedimento, sem um ser humano, eu achava, isso aqui é um milagre, isso aqui, existe algum Deus por trás disso aqui. Não, é um processo onde você não vê nenhum ser humano aqui e aqui, mas existe alguém por trás, mantendo esse processo em funcionamento. Interessante, é como se existe alguma coisa invisível atuando aqui e produzindo alguma coisa de maneira inteligente, com algum propósito, né? A pergunta é feita, os automóveis se desenvolvem naturalmente, de formas mais simples para mais complexas, ou o seu processo construtivo foi projetado e executado ou mantido por uma mente inteligente? Ô, professor, outra vez. Existe até uma história do automobilismo, né? Desde o primeiro, lá no século XIX, foi construído a história de Henry Ford, realmente promovendo esse tipo de indústria automatizada, linhas de montagem, abaixando os custos. Isso tudo é uma história, isso foi planejado, projetado. Ok. Sempre que eu vejo uma estrutura realmente muito bem planejada, com propósito, com finalidade, e será que realmente, eu conhecendo o seu autor, eu vou fazer uma relação entre o autor e aquilo que realmente está sendo observado? Então, eu acho que por mais idiota que essa pergunta possa parecer, pense um pouquinho nela. Nós repetiremos essa pergunta mais algumas vezes. Vamos para a biologia comparada agora, não é? A biologia comparada vai analisar aquilo que está também à nossa disposição. E as causas, os efeitos estão presentes e podem ser analisados de modo objetivo mediante a pesquisa científica. Vamos então para os sistemas homólogos mamíferos, o que, segundo a biologia comparada, eles têm em comum. Então nós vemos aqui o braço de um homem, a pata dianteira no cavalo, a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia, né? Estão aqui os seres correspondentes aqui. Então, aqui eu tenho, esses seres são bem diferentes, note as características de cada um deles são bem distintas,
mas eles têm alguns elementos que são similares. São realmente, eu diria, elementos homólogos, né? Tem características parecidas, estruturais, a quantidade de ossos, os tipos de ossos, muda alguma coisa, mas tem muita semelhança. Novamente, a mesma pergunta que eu coloquei outra vez, eu coloco aqui, com relação aos artefatos humanos. Esses seres são parentes, possuem um ancestral comum, evoluíram ou foram projetados, construídos com perfeição, com a capacidade da autorreprodução por uma mente inteligente. Ah, agora você não vai achar essa pergunta idiota. Não, por quê? Você vai dizer, não, aqui eu não vejo o autor. Não vê mesmo? Você não tem evidência da existência dele? Não, eu não vejo, então, se eu não vejo, eu sou obrigado a imaginar que eles foram realmente, se desenvolveram gradualmente e esses seres aqui deveriam ser parentes, deveriam ter um ancestral comum. Ok. Percebo realmente que eu estou lidando com complexidades superiores aos artefatos humanos. E a pergunta idiota, de repente, ela passa a ter sentido. Por quê? Vamos para outro sistema agora no campo da biologia comparada, né? O desenvolvimento embrionário, né? Isso é fantástico. Todos nós, seres vivos que aqui estamos, seres humanos, passamos por esse processo de uma complexidade, de uma beleza incalculável. Cada um desses meses tem realmente um processo se formando, e a partir de um zigoto eu tenho realmente até o 9º mês com um ser formado. Não tem 10º mês, né? Mas eu coloquei o número 10 aqui famoso, né? Para justificar esse processo e onde ele vai resultar, né? O ser humano. As perguntas podem ser as mesmas. O ser humano evolui naturalmente, de maneira lenta e gradual, a partir de formas mais simples, ou o seu projeto construtivo foi meticulosamente planejado, inteligentemente desenvolvido e é mantido por um ser superior? Você vai dizer, não, agora eu não acho a pergunta idiota, agora realmente ela faz sentido. Mas, se faz sentido, você encontrou evidências palpáveis, factuais, de que ocorreu evolução gradual, que esse processo aqui se evoluiu. Inicialmente, quem sabe era 1 mês apenas, 2 meses, depois passou a ser 5 meses, depois 9 meses. Como esse processo evoluiu? Como realmente o desenvolvimento embrionário partiu de modalidades mais simplificadas até chegar no que ele é hoje? Existem evidências disso? Não, mas você tem. Mas, por outro lado, você não tem realmente o projetista. Quem fez isso aqui? Onde ele está? Será que realmente não existem evidências dele? Agora, note, aquela pergunta que parecia idiota para artefatos humanos, para alguns ela passa a ter sentido aqui. Não é? A primeira parte da pergunta. Avalie bem isso. Pense um pouco nisso. Bem, ao compararmos agora, como foi feito pelos nossos cientistas cósmicos na parábola anterior, nós vamos então verificar o quê? As homologias ligadas aos artefatos humanos, elas são muito inferiores aos sistemas homólogos naturais, biológicos. Ou seja, a pergunta é fácil de ser respondida. Qual sistema homólogo é mais complexo? Os elementos de locomoção dos mamíferos ou os veículos motorizados? Evidentemente que existe propósito para ambos, mas aqui realmente a complexidade é muito maior, é muito superior. Não é mesmo? Bem, agora a mesma comparação, sistemas automatizados. Eu tenho então aqui o desenvolvimento, as etapas de uma escala construtiva de um veículo, né, numa indústria automatizada, e aqui eu tenho realmente o processo embrionário se desenvolvendo desde um tamanho minúsculo até chegar no ser humano adulto. Né? E qual sistema automatizado é mais complexo? O desenvolvimento embrionário ou a produção em série de veículos motorizados? Evidentemente que esse processo aqui é muito mais complexo. Não há a menor dúvida a esse respeito. Por aquilo que foi exposto, tanto a parábola como essa analogia entre os artefatos humanos e a biologia comparada, eu creio que somente algumas interrogações, algumas questões estão sendo levantadas. Eu não sei qual a sua cosmovisão, se você é um evolucionista ou um criacionista, mas pense bem realmente naquilo que foi apresentado. E vamos honestamente avaliar tudo isso. E, muito embora as conclusões não sejam conclusivas, não é? Eu creio que vale a pena refletir sobre aquilo que foi exposto e, quem sabe, ampliarmos um pouquinho esse tema para verificarmos se aquilo que estamos pensando, defendendo ou valorizando realmente tem sentido e aquilo que deve ser aceito. Bem, na conclusão, então, nós vamos colocar aqui embaixo a biologia comparada com os processos de reprodução e adaptação que existem,
os artefatos humanos, realmente que evocam projeto e manutenção, e quais seriam as implicações nessa comparação. Então vamos comparar com 3 questões e vamos ver as possíveis respostas para pessoas com pensamentos distintos. Vamos lá para a primeira questão. Verifica-se facilmente a complexidade incalculavelmente inferior dos artefatos humanos comparativamente aos organismos. Então, a conclusão lógica e esperada que realmente pode ser obtida por um leigo. Ou seja, realmente a complexidade dos artefatos humanos são inferiores, né, àquelas observadas na natureza, no campo da biologia. O filósofo vai chegar à mesma conclusão. O criacionista, evidentemente, também. A conclusão lógica esperada dessa visão. Para o evolucionista, é uma conclusão lógica. Não é tão esperada, porque aquilo que ocorre de maneira aleatória pode não ser superior àquilo que o homem faz. E quem sabe o homem consiga até fazer coisas superiores à própria natureza no futuro. Então, percebemos quase que uma unanimidade, mas com uma certa restrição por parte do evolucionista. Não é? Vamos para uma segunda afirmativa. Evidência de inteligência, propósito, planejamento e manutenção. Um leigo vai considerar que isso ocorre tanto na biologia comparada como nos artefatos humanos, nos exemplos 1 e 2, que estão aqui embaixo. Né? Já para o filósofo, da mesma forma, né? Existe evidência de inteligência, propósito e planejamento, tanto nos seres vivos como também nos artefatos humanos. Isso realmente também é aceito pelo criacionismo. Já no evolucionismo, uma diferença. Apenas nos artefatos humanos existe evidência de inteligência, propósito, planejamento e manutenção. Na biologia comparada, não. Realmente não há necessidade de considerar tudo isso aqui. Então, uma diferença bastante evidente aqui. E a terceira, a inteligência e criatividade humanas e a admirável complexidade da natureza refletem a existência de um criador e planejador extraordinariamente poderoso. Como o leigo vê isso? Perfeitamente válido. Existe muita inteligência aqui. Se existe aqui, por trás disso, aqui também e muito mais. Então, para uma pessoa que tem uma visão não aprofundada do conhecimento da natureza, ele vai dizer que isso aqui é perfeitamente válido. O filósofo também, um filósofo que pense de maneira profunda, né, e ampla e abrangente. Para o criacionismo, isso aqui é um princípio fundamental, pois esse Criador é o próprio Deus da Bíblia. Não só um Deus criador, mas um Deus mantenedor e um Deus restaurador também. Já para o evolucionista ateísta, algo totalmente distinto. Essa afirmativa não é válida e é absurda. Como? Como uma mente inteligente pode considerar, depois de tudo que foi apresentado, que essa afirmação ela é absurda? Mas alguns assim pensam. Será que a manifestação do Deus Criador, shows de criação de novos seres, não seria benéfica para o reconhecimento do seu poder e da sua própria existência? Será que a manifestação visível do Deus mantenedor, shows de apresentação de leis desconhecidas utilizadas para manter a funcionalidade dos sistemas ordenados, não seria benéfica para o reconhecimento do seu poder e de sua própria existência? Essa pergunta realmente é uma pergunta bastante interessante e bastante abrangente, né? Eu vou tentar respondê-la usando alguns tópicos. Primeiramente, esse aqui. A presença física e visível de Deus interferindo nos processos naturais. Isso poderia provocar uma aceitação, obediência e adoração por imposição. Ou seja, Deus dizendo, tá vendo? Isso que você está vendo aqui, eu vou te mostrar, vou fazer um igualzinho. Isso que você está vendo funcionando aí de maneira automatizada, a embriologia, eu vou mostrar para você como eu mantenho isso. E você realmente ia ver Deus fazer isso. Você, se tivesse mente para alcançar, você aceitaria Ele como seu Deus, se você visse esse Deus realmente produzindo isso de maneira acessível? Segunda, a manifestação plena da divindade geraria em nós uma morte instantânea. Deus é poderoso, é um Deus que realmente resolve se manifestar de as maneiras mais acessíveis possíveis. Mas alguém diria, mas eu queria ver como Ele é. Realmente isso seria impossível. Porque se realmente víssemos Deus, nós seríamos fulminados devido ao seu poder e à sua glória. Isso entendemos pela história bíblica que é digna de confiança. Então,
Esse fator tem que ser considerado ao responder àquela questão. Terceira, a presença na forma humana demonstrando o seu poder e seu amor. Pois bem, esse Deus vindo, então aqui, na forma humana, para você não impor para você, olha, eu sou poderoso, eu sou melhor que você, sou superior a você, eu fiz você, me obedeça. Não, eu venho realmente na forma humana para conviver com você, compartilhar com você seus momentos, compactuar das suas tristezas, das suas alegrias, vou ser um como você é, mas eu trago algo da divindade e o poder de Deus está realmente ao meu alcance e eu vou te mostrar algumas coisas, eu vou realizar alguns milagres. Ele podia fazer isso. Aliás, ele fez isso. Ele veio aqui, se manifestou em forma humana, realizou esses milagres, milagres da ressurreição. Algo fantástico, o poder criador e mantenedor dele ficou claro. Ao lhe multiplicar aumente os pães para aquela multidão, ao lhe transformar água em vinho, esteve aqui. E as pessoas aceitaram? O aceitaram? Não. O crucificaram. E se ele viesse hoje aqui e pudesse dar explicações para algumas mentes céticas que não creem realmente que a natureza evoca o poder criador de Deus, se ele estivesse aqui e estivesse fazendo aqueles shows, alguém de repente, vem aqui em tal lugar, ele está realmente criando um zigoto aqui, ou vem aqui, ele está realmente mostrando como ele mantém a vida, a essência, a energia vital, como ela é mantida, vamos observar. Será que as pessoas iriam aceitá-lo? Não. Eu diria, se ele viesse como um homem, ele seria novamente crucificado. Então, as verdadeiras questões da mente humana para não aceitarem o Deus Criador, elas estão longe das evidências de um Deus pessoal Criador aqui. Existe algo diferente, algo por trás, realmente que devemos pensar. O que está por detrás dessa negação de um Deus que está claramente evidenciado pelas suas obras criadas. Um pedaço de pedra lascada com formato grosseiramente triangular em uma caverna. Então, o cientista encontra aquela pedra, ela tem um formato mais ou menos regular, não muito, e tem uma disposição de tal maneira que ela seja encaixada na ponta de uma haste, por exemplo. Alguém chega e diz, isso aqui é uma ponta de uma flecha, isso deve ser usado por um ser humano inteligente, ele usa esse artefato para, quem sabe, cortar alguma coisa. Ele pode realmente ter vivido em comunidade, de repente a partir de um pedacinho de pedra, grosseiramente talhado, ele é capaz de criar uma comunidade de seres, seus hábitos alimentares, hábitos de vida, e quem sabe até tentar imaginar ou identificar os ancestrais desses seres que viveram nessa caverna, mas não tem ninguém lá, nem restos, nem ossos, mas a imaginação trabalha. Por detrás daquele artefato, sem ver realmente quem o fabricou, ele vê realmente uma mente inteligente trabalhando. E cria uma série realmente de aspectos detalhados para configurar esse ser inteligente que criou aquele artefato. Agora, a pergunta. Uma pedra lascada comparada com o cérebro humano, surgiram por acaso ou foram planejadas? A pedra foi planejada, o cérebro não. Como? Onde a mente humana é capaz de chegar? Incrível, mas alguns insistem em assim pensar. É a rebeldia humana, o orgulho humano prevalecendo, inclusive acima da própria razão humana. Finalmente, não precisamos ver a Deus para acreditar na sua existência. Evidências do seu amor e do seu poder criador e mantenedor estão por toda a parte. Isso nós podemos realmente encontrar em Salmos no capítulo 8, Salmos capítulo 19, em Romanos 1 a 20. Nenhum biólogo, nenhum geólogo, nenhum físico, nenhum químico um dia poderá dizer para Deus: eu estudei a natureza de maneira detalhada, de maneira profunda, mediante a investigação científica, e não te vi na natureza. A Bíblia diz que pessoas realmente que afirmarem isso são indesculpáveis. Deus é justo. Se realmente fosse necessário ele se manifestar para crermos nele, ele teria feito isso. Aliás, já fez isso e não foi aceito. Então, o ser humano, realmente, muitos têm uma visão ateísta da realidade, evolucionista, não por falta da presença de um Deus criador e mantenedor. É por causa da rebeldia e do orgulho provocados pelo pecado. Pense um pouco nisso e procure realmente verificar em que campo de pensamento você está inserido. Como você avalia a natureza? Isso é sério. Como verificamos, a visão criacionista, ela realmente promove
não somente o desenvolvimento da pesquisa científica, mas uma comunhão mais íntima com Deus. Por outro lado, nós vemos os prejuízos incalculáveis de insistir numa visão evolucionista da realidade.